céus, e agora Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando e orando e intercedendo por nós. Mas a palavra diz que do mesmo jeito, os anjos falaram naquele dia que Ele subiu, do mesmo jeito que vocês estão vendo o Senhor subir, Ele também voltará. Do mesmo jeito que vocês viram Ele subir, Ele voltará. E Jesus vai voltar, amém, irmãos? Graças a Deus. Isso é Páscoa, irmão. Isso é Páscoa. Feliz Páscoa para você, para toda a sua família. E que bom que você conhece, e você está conhecendo aqui nessa noite, tendo oportunidade de conhecer o que é a Páscoa de verdade. Irmãos, eu quero ler um texto, não vou me demorar, nós vamos participar da ceia já já, mas eu quero ler um texto de Mateus, capítulo 27, onde está falando da morte do nosso Senhor. Jesus se entregou por nós, como o pastor acabou de falar, por amor a nós, para nos salvar. Em Mateus 27, nós vamos ler alguns versículos, e antes de ler, nós vamos ler ali do verso, nós vamos ler ali do verso 50 até o verso de número 54. Enquanto você abre a sua Bíblia, em Mateus 27, de 50 a 54, que nós vamos ler, eu gostaria aqui de saudar a todos os nossos convidados nessa noite, que nos dão a honra da sua presença, amém? Jesus abençoe muito você, Jesus abençoe muito sua casa, Jesus abençoe muito a sua família. Que bom que você está aqui. Você escolheu estar na casa de Deus e certamente esse dia ficará marcado na sua vida, porque Jesus que está vivo, Ele vai te abençoar muito nessa noite, amém? Então são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Essa é a casa do nosso Pai, você é sempre bem-vindo e bem-vinda aqui. Glória a Deus. Muito bem, Mateus 27, nós vamos ler dos 50 ao 54, diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? Jesus abençoe a sua palavra, fale com você e comigo nessa noite. Querido, Jesus estava aqui, lá crucificado, já nesse texto que nós estamos lendo, já estava no momento que Ele entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. E Ele diz aqui a palavra no verso 50, que Jesus clamou em voz alta, e Ele disse: nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Outros que escreveram também o Evangelho, relataram, às vezes um pouco diferente, mas da mesma forma, usando a palavra está consumado. Está consumado. Diga comigo: está consumado. Queridos, Jesus consumou uma obra na cruz. Jesus estava ali cumprindo uma missão. E essa missão é a missão mais tremenda, maravilhosa, gloriosa, incomparável, que você precisa conhecer e entender, e eu também. E nós precisamos não só compreender, mas uma vez que entendamos esta missão e o que Jesus fez naquela cruz, possamos pela fé que Ele mesmo nos deu, nos entregar a Ele e crer nele de todo o nosso coração.
porque ninguém te amou mais do que Jesus. Ninguém suportou mais por você do que Jesus. Ninguém levou, ou trocou, ou fez uma troca com você, como fez Jesus. Jesus, naquela cruz, quando Ele está consumando a obra, Ele leva sobre si o meu pecado, o seu pecado, a minha miséria, a sua miséria, a minha condenação, a sua condenação, a morte que estava sobre mim, Ele levou sobre Ele, para me dar em troca a vida, me dar em troca perdão, me dar em troca salvação da minha alma. Ninguém, irmão, nenhum homem, ninguém faria uma troca dessa. Nem por aqueles que Ele ama muito, quanto mais por aqueles que Ele nem conhecia. É claro que Jesus nos conhecia porque Ele é Deus, mas muito antes de nascermos, Ele já nos amou. Está relatado aqui, está escrito que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Ele já provou que nos ama. A cruz é a prova. O está consumado é a prova. Jesus estava cumprindo uma missão. E na hora que Ele cumpre a missão, 3 coisas acontecem. E é relatada aqui por Mateus. Que 3 coisas são essas? Interessante que só no Evangelho de Mateus está relatado desta maneira. Mas eu escolhi e vou falar sobre o evangelista, ou sobre o Evangelho de Mateus, sobre esta passagem, porque essas 3 coisas que aconteceram revelam espiritualmente o que Jesus na sua missão trouxe para nós, trouxe sobre nós. Primeira coisa, olha só: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A primeira coisa que está escrito aqui, que Mateus relatou, é que o véu do santuário, o véu que separava o santo dos santos, do santo lugar, aonde este véu simbolizava separação entre Deus e os homens. E a Bíblia relata que o que faz separação entre Deus e os homens são os nossos pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então havia um véu, e esse véu simbolizava uma separação. Só podia entrar no Santo dos Santos o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para realizar um sacrifício pelo povo, e tinha que ser um sacrifício de sangue, tinha que ser um sacrifício perfeito, de um animal perfeito, para que assim o povo fosse perdoado os pecados. Então, quando Jesus diz na cruz, está consumado, o véu do templo se partiu de alto a baixo. O que significa isso? Quando Jesus consuma a missão, Ele está novamente abrindo o caminho. Jesus abriu o caminho para que pudéssemos ter novamente acesso ao Pai. Acesso contínuo, acesso diário. Você pode estar na presença de Deus hoje e viver na presença dEle o tempo todo. Você não precisa mais ter um representante. O pastor que está aqui pregando não é o seu representante diante de Deus. Não sou. Não sou. Porque você não precisa de representante.
Você pode entrar agora no Santo dos Santos, diz o autor de Hebreus, pelo novo e vivo caminho, que é o sangue de Jesus, o nosso Senhor. Quando Jesus derrama o sangue dele na cruz do Calvário, ele abre um novo e vivo caminho, o acesso está aberto, nós podemos agora ter comunhão e intimidade com Deus, diariamente eu posso viver com Ele, me relacionar com Ele, eu posso ouvi-lo, eu posso abraçá-lo pela fé, eu posso senti-lo, eu posso receber dele, eu posso aprender dele, eu posso estar na presença dele 24 horas por dia. A primeira coisa que Jesus faz quando ele diz está consumado, e que aqui Mateus relatou no Evangelho, quando o véu do templo se rasga, é justamente o acesso que voltou a estar aberto. Queridos, Páscoa é para dizer para o mundo, o acesso está aberto. Páscoa é para clamar a todos os pulmões ao mundo, que ainda não ouviu, e se não ouviu, precisa ouvir, e aqueles que não ouviram, ouçam, o acesso está aberto, o caminho está aberto para o Pai. Por isso que Jesus disse, e ele disse lá em João, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é o acesso. Quando ele cumpre a missão, ele abre o caminho, o acesso está aberto. Pela fé em Jesus você pode entrar, com a sua fé em Jesus você pode estar na presença do Pai, e você pode prová-lo, como filho provar da presença do Pai, como filho estar na presença do Pai. Aleluia, aleluia. Segunda coisa, e diz aqui a palavra, a terra tremeu e as rochas se partiram. Diga comigo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Irmãos, naquela região ali da Palestina, aonde estava Jerusalém, ali costuma tremer a terra. Ali de vez em quando há assim abalos sísmicos acontecem, mas esse tremer de terra não foi normal. Por que não foi normal? Porque rochas se fenderam. Não é normal fender rocha. Alguém já viu uma estrada quando ela é aberta, quando ela é construída? Como faz para abrir uma estrada quando você tem uma montanha cheia de rocha, cheia de pedra? Sabe o que você tem que fazer para abrir estrada ali? Você tem que usar dinamite. Dinamite. Você tem que colocar dinamite e explodir a rocha, fazer ela quebrar, ela abrir, no meio literalmente. Agora o que acontece quando Jesus disse, está consumado? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Jesus disse isso, houve uma dinamite, um poder do céu, um poder maravilhoso do céu, que veio se manifestar na terra. A terra tremeu, e ela tremeu, sabe por quê? Porque naquele momento a terra estava recebendo o cumprimento da missão e a salvação plena em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E toda a força do mal, tudo aquilo que muitas vezes a dureza, a rocha, não é? Um mundo que estava preso, estava escravo, estava ali preso, escravo do diabo, escravo do pecado. Então vem o poder de Deus para quebrar essa dureza, aquilo que amarrava, aquilo que prendia, aquilo que escravizava. Querido, a terra tremeu. Quando eu olho para a Bíblia e a gente vê a terra tremendo ou se fendendo, você vai ver Deus fazendo isso. Lá no Velho Testamento a terra se abriu para engolir aqueles
que se rebelaram contra o próprio Deus. A terra se abriu e eles foram engolidos. Nós vemos a terra tremendo de novo. Um grande terremoto. Sabe quando? Quando estava Paulo e Silas presos lá, cantando e adorando a Deus. Quando tinham recebido um monte de chibatada por falarem do amor de Jesus, por falarem de Jesus, eles foram presos, amarrados ali ao tronco, estavam ali orando e cantando. Orando e cantando. E de repente diz a palavra de Deus que o lugar estremeceu. Esse mesmo poder que veio fez a terra tremer e as rochas partirem, se manifestou lá na frente depois, na vida de Paulo e de Silas. Caiu a cadeia de todos. Diga, caiu a cadeia de todos. Jesus, quando disse está consumado e as rochas se partiram, simboliza e significa que caiu a cadeia de todos. Hoje você só vive na escravidão do pecado e da morte se você quiser. O acesso está liberado, o caminho foi aberto, o caminho se chama Jesus Cristo. E as cadeias do inferno não podem resistir. E se você crer, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você hoje crer em Jesus Cristo, as cadeias vão cair. Todas as cadeias vão cair, porque naquele instante todas as rochas se partiram. Para mostrar que aquela dureza, aquela escravidão que a morte e o pecado estava trazendo, acabou naquele momento. Por isso Paulo escreveu, ele escreveu e disse assim: ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, ele ressuscitou, ele disse está consumado, ele venceu, ele venceu. E você pode vencer também, você crê nisso? Por isso está escrito 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, diga, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Só Jesus pode partir a rocha, só Jesus pode, só Jesus é que fez isso. Toda a resistência foi vencida, todo o poder do pecado foi vencido, porque Jesus partiu e destruiu as amarras do inferno e do pecado, desceu lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo. Nem a chave da casa dele ele tem mais, porque Jesus foi lá e tomou a chave, porque ele vive, porque ele reina, porque ele venceu. A ele toda a honra e toda a glória. E diz aqui, Mateus escreveu dizendo assim, continua, verso 52, os túmulos se abriram, aleluia, e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. Quem pode dar glória a Deus por isso? E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Que maravilha isso, irmão. Sabe o que é que a Bíblia está nos revelando? Aqui está apontando para aquilo que ainda vai acontecer com você e comigo, com todo aquele que crê nele, aleluia. Sabe o que aconteceu, que Mateus relata aqui? Que quando Jesus disse está consumado, e está feito e está, o acesso está aberto, a força do pecado foi desfeita, a vitória está naquele que crê em Jesus, e está no nome de Jesus. Então agora, irmão, perceba algo. Se você
você crê em Jesus, aquilo que era o maior poder que todo ser humano tinha medo e às vezes ainda tem, e que o ser humano não foi feito para passar por isso e nem enfrentar isso, que se chama morte, porque o salário do pecado, então a grande força do pecado era a morte, não só física, mas a segunda morte, que é a sua alma quando partir daqui, porque você tem uma alma eterna, você tem um espírito eterno, e quando você partir daqui, a sua alma está separada eternamente de Deus. Por isso que Jesus veio morrer na cruz, para libertar a sua alma, para dar vida e vida eterna para você, para salvar a sua alma, para que quando você morrer, você possa estar com Ele eternamente. Mas pastor, como é que vai fazer? Porque meu pai morreu, minha mãe morreu, eu também, se Jesus não voltar, eu vou morrer, é verdade. Eu espero ver Jesus voltar, irmão, de verdade. O que eu mais quero ouvir amanhã é a trombeta soar. O que eu mais quero é ouvir o som da trombeta. Que Deus possa nos dar a graça de ouvir esse som. Porque ela vai soar, irmão. Já está marcado o dia, a hora, ela vai soar. E quando ela soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados. E juntamente com os mortos que ressuscitaram, encontraremos com o Senhor nos ares. É o que a palavra de Deus diz. Ei, olha para mim. Entenda uma coisa. Quando Jesus disse está consumado, tudo aquilo que temíamos não precisamos temer mais. Porque a morte, como disse a pastora, não pode mais nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem coisa do presente, nem do porvir, nada poderá nos separar. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, isso que eu estou pregando é Páscoa. Páscoa significa viver sem medo. Viver sem medo. Você vive sem medo? Viva sem medo. Medo do quê? O único medo que você deve ter, ou receio, para não usar a palavra medo, sabe o que é? É o mesmo medo que Davi relatou lá no Salmo. Senhor, eu posso perder tudo nessa vida. Posso perder tudo. O Senhor pode tirar de mim o reino, tirar a coroa, tirar o exército, tirar isso, tirar aquilo. O Senhor pode tirar o que o Senhor quiser. Mas não retires de mim o teu espírito. E eu posso te dar uma boa notícia. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você. Você é selado com o Espírito Santo para a eternidade, para a redenção. E eu posso te dizer uma coisa. Se você crê em Jesus de todo o seu coração, você já venceu a morte. E você vai ressuscitar no último dia. Jesus vai vir te buscar. E Ele vai ressuscitar você. Se você morreu, você vai ressuscitar. Se você estiver vivo, você vai ser arrebatado. Então o que significa isso, pastor? Significa, irmão, que está consumado. Você entende o que você está ouvindo nessa noite? Isso é Páscoa. Olha, isso é Páscoa.
o meu corpo que foi partido por amor de vós. Comei dele em memória de mim. Comer o pão não é só por um pedacinho dele na boca e mastigar e engolir. Comer o pão é entender o que Jesus fez naquela cruz por você. E o que aconteceu quando ele disse: está consumado, está feito. Tudo isso que você ouviu, ele te abriu o caminho, o acesso, agora você pode entrar. Ele já quebrou as correntes de tudo aquilo que te prendia. Nele você é totalmente liberto de toda a escravidão do pecado e da morte. Nele, querido, você não precisa mais viver com medo, porque nele, e crendo nele, você se torna filho de Deus. Está escrito em João 1,12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem, no seu nome. Crer em Jesus é comer do pão. Então, nessa noite, antes de nós participarmos da ceia, eu gostaria, depois que você ouviu essa breve mensagem, eu queria fazer um desafio para você. Eu quero te dar uma oportunidade, porque quando existe uma porta que nos leva a algo tão precioso, tão maravilhoso, que é a salvação da nossa alma, eu não posso abrir essa porta por você. Mesmo que eu ame muito a sua vida, ou gostaria de poder abrir a porta por você, eu não posso abrir a porta por você. Mas você pode abrir a porta. Você pode abrir nessa noite a porta. Quem é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Quem abrir a porta, quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Você vai encontrar salvação e vai encontrar tudo isso que você ouviu nessa noite. É isso que você quer? Isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Eu quero te dar a oportunidade. Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Eu quero te dar a oportunidade de tomar um passo de fé. Se você quer verdadeiramente, se você entendeu o que Jesus fez naquela cruz por você, e o que significou estar consumado, e você aprendeu e ouviu, e se você deseja isso na sua vida e entendeu que só Jesus pode fazer isso por você, só Ele pode salvar, só Ele pode perdoar, só Ele pode verdadeiramente quebrar o poder do pecado e da morte que escraviza, que está sobre a sua vida, só Ele pode te livrar do medo e te garantir a salvação eterna, só Ele. E se você realmente entendeu e crê, eu quero orar por você. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus e dizer: Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Jesus, obrigado por me amar e me amar até o fim. Obrigado por tomar o meu lugar naquela cruz. Eu entendo tudo que o Senhor fez por mim. Ninguém me ama assim. Eu quero me entregar a esse amor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Pela fé que o Senhor mesmo me deu, eu quero. Se você quer, levante uma das suas mãos aonde você está. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Mas mais do que isso, seu levantar de mão, seu ato de fé, está tocando o Cordeiro. Está agora tocando o Cordeiro. É Ele que vai abençoar você e vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você quer Jesus, levante sua mão. Deixa eu orar por você. Tem alguém? Levante sua mão, graças a Deus. Tem mais alguém? Glória a Deus. Várias mãos levantadas. Tem mais alguém? Aleluia. Você quer entregar sua vida para Jesus? Aleluia. Graças a Deus, isso. Levante sua mão. Deixa eu orar por você. Irmão, só Jesus é o caminho, não existe outro. Eu não estou te pregando religião.
Porque igreja nenhuma salva ninguém, nem essa nem nenhuma. Não é a igreja que salva, a igreja é a reunião dos salvos, é onde os salvos vêm adorar e agradecer por tudo que Jesus fez. Então, se você quer Jesus, com a sua mão levantada, agora eu vou pedir para você que levantou a sua mão, fica de pé rapidinho no seu lugar, por favor, fica de pé, rapidinho no seu lugar, por favor, fique de pé no seu lugar, graças a Deus, fique de pé, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tem mais alguém? Se você quiser, ainda dá tempo, eu vou orar por você, aleluia. Eu vou orar, mas eu queria que algum irmão ou irmã que estivesse perto dessas pessoas tão queridas que ficaram de pé, eu queria que as irmãs aí abraçassem essas irmãs que ficaram de pé, os irmãos, as irmãs, alguém fica do lado, abraça, porque hoje é um momento especial. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E um dia Ele me salvou. Um dia eu estava aí onde você está, e eu ouvi a mensagem, e eu fiquei de pé, e eu entreguei minha vida a Jesus, e Jesus mudou a minha vida, e vai mudar a sua. Então, se você quer, fique de pé, dá tempo ainda, se você quiser, fique de pé. Ou se você não está conseguindo, às vezes eu sei, irmão, é uma luta, é uma batalha, mas Jesus ama você. Então, se você quiser, mesmo assentado, colocar a mão no teu coração, você pode fazer isso também. Põe a mão no teu coração. Eu quero fazer uma oração, enquanto os irmãos estão aí do lado, junto com você, abraçando você. É Jesus acolhendo você, recebendo você. Mas eu queria que você fizesse uma oração comigo, repetisse uma oração, na altura de voz que você possa se ouvir. Repita essa oração comigo, por favor, você que ficou de pé. Diga comigo assim, eu vou dizer pausadamente, você vai repetindo. Repita com fé, porque hoje é o dia da sua salvação. Diga assim comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: Senhor Jesus. Nessa noite, depois de ouvir a tua palavra e entender pelo teu Espírito tudo aquilo que na cruz do Calvário o Senhor fez e consumou por mim, nessa noite, pela fé, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, eu abro o meu coração, Jesus, e te recebo na minha vida, como único Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje, quero amá-lo, segui-lo, conhecê-lo. Jesus, vem realizar em mim e na minha casa todo o seu querer, toda a sua vontade. Jesus, perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, e agora eu creio, me sela com o teu Espírito para a eternidade contigo. Jesus, muito obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas tão preciosas que ficaram de pé. Eu quero te agradecer por esses novos irmãos e irmãs que estamos recebendo no povo de Deus, na família da fé. Meu Deus, o Senhor morreu por eles, o Senhor ressuscitou por eles. E nessa noite, Pai, que já estava escrito, era o dia que o Senhor tinha preparado, o Senhor está agora abraçando eles, o Senhor está trazendo eles para perto do Senhor, e eu tenho a certeza, Pai, que jamais o Senhor os abandonará, mas o Senhor estará com eles a partir de hoje, todos os dias, até a
consumação dos séculos, e o Senhor começa a realizar uma obra tremenda de regeneração, ó Deus, na vida deles, abençoando, transformando, ajudando, sustentando, fortalecendo. Jesus, abençoa essas vidas preciosas. Toma elas nas tuas mãos. Todos aqueles que colocaram a mão no coração e repetiram essa oração com fé e estão crendo, estão se entregando a Ti, Senhor, envolve agora com a Tua graça. Envolve agora com a Tua graça. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga uma convicção profunda dentro do coração e da mente deles. Hoje é o dia da salvação deles. Hoje é um dia de festa e de alegria. Hoje é um dia de grande celebração. Festa aqui, festa no céu. Porque hoje eles estão sendo selados com o Teu Espírito para viverem uma vida de filhos e filhas na Tua presença, sentando na Tua mesa, Pai, e provando de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Senhor, como igreja, como irmãos deles em Cristo, nós os abençoamos e dizemos a eles: bem-vindos, 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 filhos e filhas de Deus, bem-vindos à família da fé, bem-vindos a fazer parte do corpo de Cristo, a fazer parte da igreja, da noiva gloriosa que está sendo preparada para a volta do Cordeiro, para encontrar com Ele quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Jesus, muito obrigado. Abençoa cada um deles em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia, vamos aplaudir Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns por você ter tomado a maior e melhor decisão da sua vida. A maior e melhor decisão da sua vida. Graças a Deus. Irmãos, Jesus, queria chamar os obreiros aqui. Jesus, na noite que Ele foi traído, queria chamar os amados obreiros aqui para me ajudar. Jesus, na noite que Ele foi traído, pode subir aqui, viu, queridos? Ele tomou o pão e Ele partiu o pão. Irmão, o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, morreu como se fosse um bandido. Mas a culpa que ele levava lá não era dele, era minha e sua. Mas ele partiu para nos dar perdão, amém? Ele entregou a sua vida para nos dar o perdão e a salvação. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, Ele disse: este é o sangue da nova aliança no meu sangue, bebei dele em memória de mim. Não é em memória de um morto, é em memória de um vivo. É em memória de uma obra. Diga assim: a ceia não é em memória de um morto, porque Jesus está vivo, Ele ressuscitou, mas é em memória de uma obra gloriosa, única, perfeita e maravilhosa, a obra da cruz, da salvação da nossa vida. E a palavra diz: comei e bebei em memória de mim. Amém? Você vai comer para declarar que você crê, para declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Então hoje, quem pode participar da ceia? Esses amados irmãos e irmãs que estão entregando a vida a Jesus hoje, que estão chegando, em breve vocês vão poder ser batizados, amém? Em breve vocês vão poder descer as águas. E aí vocês vão poder participar da ceia também. Quem pode participar?
Quem crê em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em qualquer igreja que ame essa palavra, ensine essa palavra e viva por essa palavra. E se você está em plena comunhão com Jesus e com a igreja, que é o corpo de Cristo, você deve participar. Amém? Então vou pedir para quem vai participar ficar de pé. Os irmãos obreiros vão passar. Enquanto isso nós vamos adorando a Jesus. Vamos adorar. Aleluia. Oh Jesus, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, Pai, por nós. Obrigado por nos amar, Senhor. Tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo A Ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entregue tudo para Ele, entregue. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia! Te Do meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. meus sonhos Rendo rendo a a Ti, Ti, os os meus meus direitos direitos dou, dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Se entregue a Ele nessa noite. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu canto Esta canção de entrega-te, Jesus. o que o mundo dá, Eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, ao Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Sua dor. E Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Entregue tudo para Ele, entregue a sua vida, entregue o seu hoje, entregue o seu amanhã, entregue a sua casa, entregue a sua família, entregue-se por inteiro ao Cordeiro, que é digno, Ele é digno da sua vida, Ele é digno de tudo. E eu entrego
Entregue tudo para Ele, irmão, porque Ele entregou tudo por você. Os céus entregaram tudo, o Pai entregou tudo, o Filho entregou tudo, o Espírito Santo entregou tudo por você e por mim. Tudo foi entregue. O melhor foi entregue. O sacrifício perfeito. Nada se compara, nada se iguala, nada poderia fazer diferença na vida dos seres humanos que estavam perdidos longe de Deus, mortos nos seus delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com o qual nos amou, irmão, Ele deu a Jesus por nós naquela cruz. Ele pagou o preço por você e por mim. Aleluia. Alguém foi omitido no pão e no cálice? Alguém foi? Se alguém foi, levanta a mão, faz um aceno aí, o pão vai chegar para você, o cálice vai... Alguém foi omitido na entrega do pão ou do cálice? Não? Amém. Irmão, Jesus, na noite que Ele foi traído, Ele tomou o pão, partiu, disse: esse é o meu corpo que é partido por amor de vós. Comei dele em memória de mim. Vamos comer todos, coma. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado. O Senhor foi moído por causa dos nossos pecados. O Senhor foi ali transpassado, meu Deus, por causa, meu Deus, da nossa culpa, da nossa miséria. Obrigado, Jesus. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Obrigado. Ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele em memória de mim. Vamos beber tudo. Aleluia. 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 Entregue tudo. O que Ele mais deseja, irmão? O que mais Jesus deseja que Ele não tenha? Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. No céu há ruas de ouro, cheio de pedras preciosas de todo tipo. O que é que Deus não tem? Ele é dono de tudo. A palavra de Deus diz que sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque tudo foi feito por Ele, para Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é o soberano. O que é que Ele não tem, e que Ele buscou naquela cruz então? Foi o seu coração e o meu. Foi o seu coração e o meu. Aleluia. Foi os corações, o coração de toda a humanidade. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem à salvação. É o desejo dele que nenhum se perca, nenhum. Então agora entregue tudo, entregue seu coração para Ele e agradeça, porque Ele te escolheu. Ele te escolheu, entre muitos e milhares Ele te escolheu. Então adore, cante, adore. A última vez o refrão. Tudo a ti. Entregue tudo. Tudo a ti. E eu entrego, Deus. Eu entrego.
Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite de Páscoa. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez estamos aqui relembrando e celebrando a missão cumprida, o sacrifício perfeito, único, suficiente da salvação e para a salvação da nossa alma. Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado, meu Deus, por ter nos amado e nos amado até o fim. Obrigado por não ter desistido de nós, Pai. Obrigado, Jesus, por nos amar e continuar nos amando. Obrigado, Deus, porque a obra do Senhor é contínua na nossa vida. Obrigado, Deus, por essa obra começar na vida de muitos aqui nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. O Senhor não ficou, aquele túmulo não te prendeu, a morte não pôde te deter nem te reter, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e está vivo. E nós adoramos um Deus vivo, que fez a obra por nós, que venceu tudo por nós, e agora está em nós, pela presença maravilhosa do Teu Espírito, nos preparando para o dia que o Senhor voltará para nos buscar, para estarmos juntos contigo, Pai. E muito obrigado, porque hoje podemos viver, Pai. Podemos viver, Pai, contigo. Podemos viver 24 horas por dia na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esta obra. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, meu Deus, pelo acesso aberto. Muito obrigado por tão grande libertação e salvação. Muito obrigado, Jesus. Nós te adoramos, te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda o teu rei, porque ele é digno. Aleluia! Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Deus te abençoe, você, a sua casa, a sua família, seu coração. Nós vamos continuar. Agora nós teremos a apresentação do teatro, tá bom? E depois as nossas crianças também vão participar.
Existem montes que Deus nos chama para subir, lugares altos onde a fé é provada, lugares onde o amor é testado. No Monte Moriá, um pai quase entregou o seu filho. No Moriá, houve substituição. Um cordeiro morreu no lugar do filho. Meu filho, o Senhor nos chamou para adorar no Monte Moriá. Pai, nós temos o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro? Isaque, não se preocupe, o nosso Deus proverá. No Monte Moriá, pai e filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador. Cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia a Bíblia conta que o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Se o sangue se entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Anos se passaram e naquele mesmo monte Deus não pediu, Deus entregou. Não foram apenas eles, nossos pecados também gritaram. Vocês trouxeram esse homem até mim, mas nele não vejo crime algum. Como não? Isso é uma ofensa, é uma blasfêmia contra o nosso povo. É costume na Páscoa soltar um prisioneiro. Quem que vocês querem que eu solte? Jesus? O chamado Cristo? Ou Barrabás, assassino e rebelde? Solta Barrabás! Solta Barrabás! E o que farei com Jesus? Crucifica! Estou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. Isaque carregou a lenha, Jesus carregou a cruz. No Moriá, a mão foi impedida, no Calvário não foi. No Calvário desta vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça ele fará. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus,
No Moriá, Deus provou a fé de Abraão. No Calvário, Deus provou seu amor por nós. O Cordeiro não foi poupado, para que nós fôssemos salvos. Amém. Nós vamos ter também a apresentação das nossas crianças. Amém? Glória a Deus. Vamos adorar com dos pequeninos. Dos pequeninos vem o verdadeiro louvor. Amém? Então vamos lá. Todas as nossas crianças. Parabéns ao Ministério de Teatro. Parabéns às irmãs do Ministério de Dança. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Quer ir, amor? Não? chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir
Ah, é. As crianças ficam aqui um pouquinho. Pode ficar, o pessoal pode ficar. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. O nosso culto nunca se encerra, né? O nosso culto a Deus é contínuo. Mas agradecendo a Deus por essa geração que vem vindo, uma geração tão preciosa e uma geração que com certeza eu creio vai contemplar a volta do Cordeiro de Deus. Então, graças a Deus pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos filhos, porque eles são bênção do Senhor, amém? Queria agradecer a Deus, então eu queria que você estendesse sua mão para cá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, Pai, obrigado por esse culto, Deus, que oferecemos a Ti de todo o nosso coração, Pai. Muito obrigado por ver, ó Deus, essas crianças tão preciosas, Pai, a futura geração, é a geração do hoje, é a geração do amanhã. Ó Deus, muito obrigado pelos pequeninos, Deus, porque deles é o Teu reino. Que o Senhor os envolva, que o Senhor os tome nas Tuas mãos, que o Senhor os faça crescer em estatura, em graça, em conhecimento do Senhor. Meu Deus, abençoando os pais, as famílias, meu Deus, na educação, ó Deus, ali, Senhor, no cuidado, na orientação de cada um deles no caminho do Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelas crianças, obrigado pelas famílias, obrigado pelos meus irmãos aqui, irmãs, ó Deus, do grupo de teatro, da dança. Obrigado, meu Deus, porque eles ofereceram aqui, Deus, o melhor ao Senhor. Ofereceram, Deus, de todo o coração, uma adoração, Deus, que eu tenho certeza que subiu diante do Teu altar, Deus, que tocou o Teu coração, e que o Senhor possa abençoar, Deus, em nome de Jesus, esses dois ministérios, para que eles cresçam cada vez mais, desenvolvam cada vez mais, e o Teu nome seja glorificado. Deus, muito obrigado, abençoa todo o Teu povo, a Tua igreja, os meus irmãos, e principalmente, Pai, uma gratidão, uma alegria, uma adoração dentro do nosso coração, por esses novos irmãos, que recebemos nessa noite, através da fé deles em Jesus. Muito obrigado, Pai, nos despede debaixo da Tua graça, debaixo da Tua paz, abençoa, Pai, essa semana que se inicia, dá uma semana de vitória, de bênção a todo o Teu povo. Meu Deus, é o que clamamos, pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém, graças a Deus, amém. Feliz Páscoa para você, para a sua família, aleluia, amém. Estende sua mão assim para receber a confirmação da bênção. Irmãos, igreja de Cristo, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a presença tremenda, poderosa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Dá um abraço ao seu irmão, na sua irmã, abençoa a vida dele, Deus abençoe.